Opa pessoal, tranquilo? Esse aqui é o segundo episódio, né, dessa sequência de vídeos que é Desvendando a Internet, um guia para iniciantes. E no primeiro episódio eu falei sobre a internet de uma forma geral, né? E aqui eu vou começar a entrar um pouco mais já em uma parte um pouco mais técnica e que já não é muito conhecida por todo mundo, né? Alguns tópicos aqui você provavelmente já ouviu falar, mas não vai ser tudo, né? Então, hoje o objetivo é explicar o que são IPs e o por que eles são importantes para a internet, né? E também vou falar um pouco dos provedores de internet e de uma como que eles são caracterizados, né? No caso aqui a gente vai fazer uma recapitulação só, né, que a internet ela conecta as redes, né? Ela conecta o mundo, mas você precisa de endereços, que é o que a gente chama, né, endereço IP. Precisa de algo que identifique o tráfego na internet, como que ele vai de um lugar para o outro, tá? Como se fosse eu gosto de fazer a comparação como se fosse um CPF, tá? Então, como os dispositivos sabem para onde enviar os dados? Como que funciona o endereçamento? Fazendo uma analogia com o que eu tinha feito no último vídeo, né? Qual que é o endereço da carta que vai nas estradas pela cidade, né? Seria meio que essa lógica, né? Então vamos lá. O IP, ele é peraí. O IP ele é o endereço único, né? Aqui tá colocado, que identifica dispositivos ou redes na internet, tá? Você não pode ter dois dispositivos. Você até pode, mas é um negócio mais avançado. Você não pode ter dois IPs no mesmo dispositivo, tá? Por que não? Porque se você enviar um pacote do seu computador e ele tiver um IP e esse pacote for para o roteador, tá? Quando ele tiver que devolver a resposta e tiverem dois dispositivos com o mesmo IP, isso não vai funcionar, né? Muitas vezes quando você vai fazer a configuração já em roteadores e tal, e você coloca algum IP repetido, ele já não te deixa, por default, né, você fazer esse tipo de configuração. Então, não podem ter dois dispositivos com o mesmo endereço IP. Ele é um CPF, ele é uma coisa única, tá? Tudo bem que a gente tem o detalhe de ser uma rede local ou não, tá? Ou ser uma LAN ou uma WAN, né? E isso até pode repetir, mas são casos específicos, tá? No caso, ele é como se fosse a localização do dispositivo, né? É um endereço como se fosse numa carta. Você coloca a sua rua, seu apartamento, quando você vai receber um pacote, seja lá o que for, ele é o que identifica os dispositivos na internet. E aí, como que funciona, né? A gente chama de roteamento, tá? O roteamento é quando você coloca o IP no pacote, né? Quando o roteador ele recebe uma lista, por exemplo, de IPs com qual a conexão que ele tem que enviar. Então, a gente trabalha em alguns protocolos como o BGP, por exemplo, que você recebe de uma conexão alguns IPs e é por lá que vai ser enviado os pacotes para um IP específico, tá? Bem por cima também, né? Eu queria explicar um pouco mais para frente também do protocolo BGP, tá? Mas aqui tá justamente o que eu tava falando, né? Os IPs são como CPFs digitais, cada dispositivo tem o seu. Essa informação aqui de protocolos não importa muito. Mas vamos lá, como que funciona, como os IPs funcionam, né? Os pacotes, todo pacote vai ter o IP de origem e o IP de destino nele, tá? Por que isso é importante? Justamente para ter o caminho de ida e de volta, de download e upload dos pacotes, tá? É assim, a internet não funciona sem isso, não tem como, tá? E quando você passa para a parte do roteamento, é que
o pacote ele vai ser analisado o IP dele, e aí o roteador, por exemplo, vai consultar uma tabela de roteamento que ele tem dentro. Então ele tem literalmente uma tabela que fala, ó, esse IP aqui eu tenho que enviar para tal conexão, esse outro IP aqui eu tenho que enviar para tal outra conexão. Então é literalmente a gente chama de tabela de roteamento, tá? Que tem todos os IPs, né? A gente chama a tabela que tem todos os IPs como full routing, tá? Ela tem, você recebe, você propaga isso e você consegue através do IP chegar ou enviar um pacote para qualquer lugar, tá? E aí tem o destino, que é o IP do destino que vai estar no pacote, tá? Indo um pouco mais para a estrutura do IP, né? A gente tem dois tipos de IP, tá? A gente tem o IPv4, que é o mais comum quando as pessoas veem, né? E a gente tem também o IPv6, que ele já entra no formato hexadecimal, né? Com do 1 ao 9 e aí do A, B, C, D, E e F, né? No caso do IPv4, eu acho que eu coloquei aqui mais para frente, o IPv4 ele meio que acabou, né? Ele tem um limite, né, de quantidade, que se não me engano são 4 bilhões e 200, sei lá quantos milhões, né? E por isso que foi criado o IPv6, né? O IPv6 foi criado justamente para tratar esse problema da escassez de IPv4. Então o IPv6 tem uma quantidade muito absurda. Eu não sei exatamente a conta que é, mas se eu não me engano é a quantidade de IPv6, quantidade de IPv4 vezes a quantidade de IPv4 vezes a quantidade de IPv4 vezes a quantidade de IPv4. Então seria 4 bilhões elevado a 4, né? Não sei se é exatamente essa conta, mas é algo assim. E aqui eu vou até fazer uma demonstração, né? Que é você colocar o IP ADDR no Linux, né? Você vê aqui que tem os IPs e tem uma máscara de rede, que eu vou também falar um pouco, tá? Aqui no caso só tem IPv4, tá? Isso aqui são IPs privados. Ele até tem a opção aqui do IPv6, mas isso é só local, então... Ah não, aqui tem IPv6 também, ó. Tudo bem que esses também são locais, mas aí já é da WAN, né? Mas você vê que o IPv6 ele tem mais quantidade de... literalmente, quantidade que você pode estruturar a sua rede, tá? No Windows você pode colocar o ifconfig que você vai pegar o seu IP local da sua máquina, né? Desculpa, enfim. Por que a gente tem dois tipos de IP? Tá? No caso, os IPs públicos e os IPs privados. Justamente para você ter o controle da sua rede, tá? Os IPs públicos são os que são anunciados para a internet. São os IPs que todo mundo tem acesso, consegue pingar esses IPs, tá? Que a gente fala. Então, eu nem sei se esse IP aqui ele é válido, né? Mas a gente pode fazer o teste aqui. Sim, ó. Então, por exemplo, esse aqui ele é um IP que ele é da estrutura de IP público, tá? Esse IP aqui ele é de algum ASN que anuncia isso para a internet. Então, atrás desse IP aqui ele pode ter vários dispositivos com IPs públicos, tá? Vou explicar um pouco mais para frente, que está aqui embaixo, né? Que é o NAT, o serviço NAT, que foi justamente para tratar um pouco essa escassez também de IPv4, tá? E o outro exemplo aqui que a gente tem são os IPs privados, tá? Eles são usados em LANs. Eles não são anunciados para a internet. Por quê? Porque todo mundo pode criar redes locais com esses IPs privados, tá? A gente tem também uma outra faixa aqui reservada também para IPs privados, né? Mas essa daqui é a mais comum, tá? Por que tem faixas reservadas para IPs privados, tá? Por exemplo, se eu quiser montar a rede aqui da minha casa, ele vai ter IPs privados dos dispositivos, tá? Você pega, por exemplo, o meu Linux aqui, ele tem um IP privado, ele está dentro dessa rede aqui, ó, tá? E qual que é a vantagem de você ter essas faixas de IPs privados? Que você pode organizar e criar várias redes privadas e duplicar elas desde que elas não tenham acesso entre si. Então, eu posso ter uma rede
privado, eu posso ter um dispositivo com um IP final 1 aqui, desse 192.168, e eu posso criar uma rede num outro apartamento, numa outra casa, que também vai ter esse IP. Ele não vai ser divulgado, né? Não vai ser anunciado para a internet. Mas você consegue criar esse meio que compartilhamento, essa estruturação da rede, tá? E aí, entrando um pouco, por que existe o NAT, tá? O NAT, ele é um protocolo, um tipo de serviço que foi criado para compartilhar IPs públicos. Então, por exemplo, tá? O meu computador aqui tem um IP privado, o meu celular tem um outro IP privado, inclusive o meu roteador de casa tem um IP privado, tá? Ele nem tem um IP público. Quem vai ter o IP público vai ser um roteador do provedor de internet. E aí ele meio que compartilha esse IP público para várias casas, por exemplo, para vários prédios, para vários clientes. E para isso acontecer, utiliza o protocolo NAT, né? Que ele traduz os IPs privados para um IP público no roteador do provedor de internet, que é o roteador grandão lá do cara. Então, ele vai meio que falar, ó, tudo que for para esse IP aqui privado, eu vou anunciar como esse IP público aqui, por exemplo, tá? Tudo que for todas essas casas aqui, eu vou anunciar como um IP público na internet. E tudo que chegar para eles, eu vou ter o meu jeito lá, né, do NAT, por exemplo, de receber os pacotes de volta, tá? Então, bem por cima também, é mais ou menos isso que o NAT faz para tratar essa escassez de IPv4, tá? No caso do IPv6, você pode já ter o IP público, né, direto com o dispositivo, mas isso também não é muito comum, apesar de não haver escassez, tá? Você evita tipos de ataque, hacking, né? Então é bom você ter uma rede privada dentro de através de um NAT, de um IP público com firewall. Então é uma boa prática, né? Aqui tem a quantidade de IPs, né, de IPv4, ele é em 32 bits, né? 255, 255, 255, 255, e tem 4,3 bilhões de IP, tá? Aqui um dado interessante, né, que em 2011 foi esgotado, e aí resolveram isso com o NAT, né? Porque ao invés de colocar um IP público para cada dispositivo, você compartilha. O IPv6 já tem trilhões de IPs, tá? Então por isso que é muito improvável que esgote, tá? No caso, a gente está transitando agora para o IPv6, então não é todo tipo de conteúdo, todo servidor que vai ter IPv6. Ainda é um pouco incomum isso acontecer, mas já acontece. Então, você consegue ativar até no seu computador, que não é uma boa prática, o IPv6. Não é uma boa prática porque ele, às vezes, pela falta de estrutura, né, ele desacelera, às vezes, um pouco a latência, né? Então a internet pode ficar um pouco mais devagar. Aqui tá 50%, mas eu acho que não chega em tudo isso, tá? A gente pode até olhar depois no XBR, por exemplo, e ver essa quantidade, mas em quantidade de tráfego, tá? Mas enfim, aqui no Brasil ainda não é uma coisa muito comum. Aí, indo um pouco agora para a parte de ISPs, né? Só retomando aquela questão dos tiers, né? Que eu tinha comentado. Tiers 1 são os maiores, Tier 2 são os de médio porte, então eles são mais locais já. Por exemplo, o país. E os Tier 3 são os menorzinhos, que aqui no Brasil tem 14 mil, se eu não me engano, né? Como que um ISP ele anuncia os próprios IPs para a internet, tá? É meio que isso que eu quero falar. Ele aluga, né, uma faixa de IPs para ele, tá? Ele aluga, tem uma organização onde você paga e você aluga IPs públicos para fazer a sua rede organizar isso, tá? Então, a gente pode até ver aqui, ó, por exemplo, eu estou pegando a Telefônica aqui, né, que é a Vivo, e a gente pode ver que eles têm várias redes IPv4 aqui,
Muitas, muitas. E ele aluga isso, ele paga isso aqui mensalmente, anual, né? Seja lá como for. E ele estrutura a rede dele para isso, né? E você pode ver também uma outra coisa interessante é que existe esse AS aqui, tá? O que é o AS? Ele é o CPF, só que do provedor, tá? Ele é como se fosse como que você identifica um provedor dentro da internet, tá? Os IPs, quando você consulta as bases de dados, ele vai aparecer também esse ASN. Então, você anuncia esses IPs juntamente com o seu ASN. Serve para diversas coisas, né? Mas é para você identificar o tráfego, saber também para onde ele está indo, para justamente ter uma organização, tá? Então, enquanto a gente tem os IPs como CPFs de dispositivos, a gente tem o ASN como CPF do provedor de internet, tá? No caso, os provedores eles não alocam um IP fixo, tá? Por exemplo, para o seu dispositivo. Seu roteador não aloca um IP físico, tá? Existe um negócio chamado DHCP Server, tá? Que ele faz a distribuição automática desses IPs. Então ele distribuiu o IP para o meu computador. Meu computador desligou, parou de usar, ele vai pegar esse IP de volta e vai colocar lá na tabelinha dele. Ah, esse IP tá livre. De novo. E aí se eu conectar com o meu celular no Wi-Fi, ele pode alocar aquele IP para o meu celular. E então esse é um protocolo que também ajuda a tratar essa organização dos dispositivos na questão da escassez. Tá? Existe também o modo estático, tá? Isso é mais comum em empresas e servidores, porque se isso ficar mudando quando tem que acessar, por exemplo, pela internet, isso é uma coisa ruim, porque aí o DNS vai ter que atualizar. Por exemplo, você jogar google.com na internet aqui no coisa e ele mudasse isso, teria que ter algo que ficasse atualizando. Então, o DNS do Google, por exemplo, é um IP fixo que é o 8.8.8.8, tá? Beleza. Então aqui só repassando, né, a parte do ASN, ele é o CPF, o identificador de um provedor de internet, e ele serve para você organizar o roteamento, né? Ele é principalmente usado naquilo que eu estava falando, que é no protocolo BGP, que hoje a internet funciona, para mim, é a parte mais importante do compartilhamento, de como que a internet compartilha as coisas, né? O protocolo BGP, ele é uma coisa que os caras foram geniais de inventar, né? Que você anuncia um IP, um bloco de IP, e você bota o seu ASN nisso, e aí, putz, ele vai anunciando e vai colocando os outros ASNs no caminho. Então, quando você recebe um anúncio da internet, você já sabe exatamente o caminho que ele vai fazer na internet quando você enviar esse pacote de volta, né? Aqui tem um outro ASN, né? A Vivo, por exemplo, tem vários ASNs. Os ASNs permitem que as redes troquem dados de forma eficiente e existem mais de 100 mil ASNs registrados globalmente, tá? Aqui indo naquela parte de blocos alugados, tá? E eu vou comentar um pouco da parte do... como fala? Da máscara de rede também, tá? Que é uma coisa importante. Então, quando a gente fala de IPs, ele está sempre atrelado ao que a gente chama de blocos de IPs, tá? Eles são conjuntos de IPs alocados para ISPs, tá? Então, indo aqui, a gente pode ver que a gente tem, por exemplo, esse bloco de IP aqui. Você pode perguntar, o que é esse /14? Tá? Por que tem um /14 aqui? Esse /14, ele define quantos IPs tem dentro de uma rede IP, tá? Como que a gente pode ver isso, tá? Aqui eu estou pegando uma rede privada, tá? Uma ferramenta chamada IPCalc, que calcula quantos IPs tem dentro de uma rede. Então, a máscara de rede ela pode ir de 0 até 32, tá? Então vamos pegar um exemplo aqui, o /30, tá? Como que funciona quando você coloca o /30? Aqui a gente tem a rede, tá?
A NetMask, né, que é a máscara de rede, ela é traduzida, tá, desse 255 comum de número para simplesmente /30, tá? E o que significa aqui a rede? Ela significa que ela tem 4 IPs dentro dela, tá? Não significam que todos sejam utilizáveis, tá? Mas ela tem 4 IPs dentro dela. 2 são utilizáveis. A gente pode ver aqui que o primeiro, né, no caso, é o 0.0, que ele é a identificação da rede, tá? É a network. A gente tem também o host mínimo, que já é o primeiro IP utilizado que você pode colocar num dispositivo, por exemplo. E você tem o host máximo, que é o 2. Então, nesse caso aqui, a gente pode usar 2 IPs dessa rede. E aí, o último IP da rede, que seria o quarto aqui, ele é o IP de broadcast, né? Se a gente, por exemplo, botar o /29, essa quantidade ela vai multiplicar por 2 de IPs dentro dessa rede. E é assim que funciona. Então, 32 é um IP só. 31 multiplica por 2, então fica 2. 30 é 4. 29... Não, opa. 30 é 4. 29 são 8. Isso. Então, se eu colocar 29 aqui, tem 8 IPs dentro dessa rede, tá? Começa no 0, termina no 7. Ou seja, 0, 1, 2, 3, 7. Então, dão 8. E aí você sempre vai perder esses dois, tá? Sempre também é uma palavra muito forte, porque você pode usar o IP de uma rede /31, tá? Mas também não vem ao caso. Mas aqui a gente tem o host mínimo 0.1 e o máximo 0.6, ou seja, você pode colocar 6 dispositivos dentro dessa rede. E a máscara de rede é usada também justamente para você organizar a sua rede privada, a sua rede pública. Você pode separar um /24, né, que ele tem 256 IPs, 254 utilizáveis, né? Você pode separar ela em 2/23, 2/25, tá? Porque ele vai separar o /24 em 2. Você pode separar um /24 em 4/26, tá? Então, aqui, por exemplo, tem 256, né? Se você botar o /26, ele vai ter 64, tá? Então você divide em 4. Você obviamente vai perder mais IPs por conta desses IPs que são alocados para network, para broadcast, que você não pode usar, mas, enfim, funciona assim. Aqui tem algumas organizações mundiais que gerenciam, né, essa organização dos IPs. Aqui no Brasil, por exemplo, é a LACNIC, então é onde você aluga os IPs, é quem organiza se pode usar o IP, se não pode, se ele está alocado, se ele não está. E esse custo aqui eu também não sei da precisão dele, né? Eu, de verdade não cheguei a ver esse assunto, mas não é algo também muito absurdamente caro, tá? Então como que funciona? Os IPs os ISPs eles alugam blocos de IPs. Eles não alugam IPs únicos. O cara vai pedir, eu quero um bloco /24 com 256 IPs. Eu quero um bloco /20, que aí é 256 vezes 4, ou seja, 1024, né? Enfim, isso aqui ele tem um motivo do aluguel por causa da escassez, né? Que aumenta a demanda. E aqui no caso é um exemplo, né? Se ele alugar. Nossa, desculpa, eu fiz a conta errada. Se ele alugar um /22, ele vai ter 2024 IPs para os seus clientes ou seus dispositivos. E no caso, você só aluga IPs públicos, tá? Deixando bem claro. Os IPs privados, você pode ir lá e usar, que ele não vai ser roteado para a internet, se você não fizer usar algum protocolo, um NAT, um redirecionamento de portas, seja lá o que for. Mas você vai poder organizar uma rede, a rede da sua casa com impressora, computador, e pode fazer todos eles se conectarem, tá? As aplicações práticas dos IPs, né? Justamente a navegação na web. Então, quando você coloca um site, por exemplo, tem um negócio chamado DNS, que ele traduz o nome do site. Então, google.com, ele vai traduzir esse site, tá? O endereço, o nome, para IPs, tá? Então é isso que o DNS faz.
Você pode usar para serviço online, então, por exemplo, YouTube, Netflix, quando você vai fazer algum cachê, é, videoconferência, jogo, tudo usa IP para se comunicar na internet. Não tem como fugir disso. E também para segurança, né? Por isso que você às vezes você pode usar firewall, você pode usar o próprio é, redes privadas também. E você organiza sua rede para ela também ficar segura, né? Os provedores. Então os IPs são fundamentais, né? Desde e-mail até vídeo em streaming ao vivo, tá? E tem algumas coisas aqui que eu queria mostrar, né? Esse site aqui, para você ver os IPs de algum provedor, ele se chama bgp.he.net e tem muita informação aqui. Então você pode ver, ó, os ASNs que têm conexão um com o outro, tá? Eles se conectam na internet. A Vivo se conecta com a Claro se conecta com a Vivo, se conecta com a TIM, se conecta com a Sparkle, se conecta com... Eles vão se conectando, tem cabo direto entre os provedores. Aqui tem outras informações, né? Quantidade de IPs que são anunciados, quantidade de IPs públicos, todas as redes aqui desse ASN, por exemplo. Tem um outro site muito interessante também, que é o PirinDB, tá? Tem outras informações, então aqui às vezes tem até o contato, né? Que os provedores usam. Esse caso aqui não tem, mas tem o contato de provedores para eles conversarem, resolverem problemas de NOC, né, que seriam problemas operacionais. Às vezes mostra aqui também as localidades que esse ASN está presente, né, que o provedor está presente. E, pô, eu acho que por hoje, acho que é só, né? Acho que aqui vai acabar já, né? E só um exemplo aqui, né? Se a gente der um ping no google.com, tá? Ele vai transformar isso, o DNS transforma isso em endereço de IP e ele vai fazer essa conexão com o servidor, tá? O 8.8.8 também justamente é o que geralmente vem configurado nos computadores, né? Como DNS, tá? Que ele é do próprio Google. E você pode ver também aqui no Linux, né, o IP route, que mostra também uma outra coisa também, só para fechar, que é interessante, que é o gateway, né? O gateway geralmente ele é o que está no seu roteador da sua casa. Gateway, portão, né? Ele é o que os dispositivos da sua internet têm que passar para chegar na internet. Então, no meu caso aqui, aqui ó, você vê, por exemplo, minha rede local, né? Então isso aqui, a sua rede na sua casa pode ser igual, você não vai conseguir me hackear por isso, né? E o meu gateway é o ponto 1 aqui da rede, tá? Ou seja, o meu roteador aqui de casa, ele tem esse IP aqui. E eu consigo pingar nele, tá? E se eu for... Opa, por que eu não consigo? Ixi, deve ter alguma coisa aí que eu não tô sabendo, mas depois tem que verificar. Não, na verdade deveria ser, né? Ah, não, o Linux ele tá com uma rede interna aqui. Como é virtualizado, isso aqui é uma rede interna só do meu computador, então isso aqui não vai ser o gateway, isso aqui vai ser alguma conexão interna aqui, né? Mas você pode brincar um pouco com esses tipos de comando, né? Você pode até usar um outro comando aqui, que é o nslookup, por exemplo, para ver qual IP que está sendo utilizado, por exemplo, para o YouTube, ou seja lá o que for, né, que você queira ver. Então, aqui, ó, esse comando aqui, ele traz qual que é a tradução desse endereço para IP, né? Então, enfim, isso aqui é só para dar uma introdução, né? Eu vou querer fazer alguns desenhos também depois, né? Numa próxima aula, para mostrar como que as coisas vão se comunicando na internet um pouco mais visual e não só explicativo. Mas eu acho que é isso também por hoje, 30 minutos de novo. E eu ainda não sei do que eu vou fazer a próxima aula, talvez eu faça essa parte mais prática, né? Do desenho e mostrar
justamente isso funcionando, mas a ideia é botar um vídeo por semana. Então, valeu aí por ver. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários e qualquer também comentário construtivo também pode deixar. Então, valeu aí, falou!